Há noites em que o silêncio da casa faz você pensar que algo está errado, como se algo estivesse observando você, na espreita, esperando uma brecha para tirar sua vida. É nesse momento que a pisadeira surge. Moradores antigos dizem que ela caminha pelos telhados e sobre os corpos de quem dorme tarde demais, esmagando com seus pés pesados os que ousam desafiar o descanso da noite. Ela não precisa aparecer em forma clara. Seu impacto é sentido no corpo e na mente. Quem já sentiu seu toque conta que é como um peso súbito, um aperto nos ossos, uma sensação de pavor que paralisa. Dizem que ela visita principalmente aqueles que não obedecem horários, que permanecem acordados até tarde sem necessidade, ou que são descuidados com a própria segurança à noite. Hoje, você vai conhecer relatos e histórias desta criatura sombria que atravessa gerações, invisível mas presente, lembrando que a madrugada não pertence ao homem e que certas regras, mesmo simples, não devem ser ignoradas. A pisadeira é uma figura clássica do folclore brasileiro, presente em diversas regiões do país, especialmente no sul e sudeste. Sua origem remonta às tradições populares de advertência, uma maneira de ensinar crianças e adultos sobre a importância do descanso, da prudência e do respeito aos horários noturnos. Com o tempo, a lenda se misturou a relatos urbanos e rurais, ganhando contornos mais sombrios e aterrorizantes. Descrita como uma mulher de pés enormes e pesados, cabelos longos e desgrenhados, a pisadeira caminha silenciosa sobre o corpo de quem dorme tarde demais ou se comporta de maneira imprudente durante a noite. Ela não precisa ser vista para ser sentida. O peso súbito sobre o peito, a sensação de esmagamento e o frio intenso são sua marca registrada. Relatos antigos falam de pessoas acordando com dificuldade de respirar, como se alguém tivesse pressionado seus corpos com força invisível, deixando medo e alerta. Historicamente, a lenda servia para impor limites e ensinar prudência. Nas comunidades rurais, crianças eram avisadas: durma cedo ou a pisadeira virá. Assim, a lenda funcionava como mecanismo de proteção, evitando que jovens vagassem pela noite ou se expusessem a perigos desconhecidos. Com o tempo, a história se espalhou, sendo reforçada por adultos que relatavam experiências inexplicáveis de peso sobre o peito ou de sentir passos silenciosos aproximando-se da cama. A pisadeira não age por maldade gratuita. Sua função é educativa e de advertência. Ela representa a consequência de ignorar limites, de desafiar a noite ou de desrespeitar hábitos saudáveis de sono e segurança. Aqueles que encontram a pisadeira retornam conscientes de sua presença e das regras que deveriam seguir, muitas vezes assustados, mas também atentos ao valor do cuidado e da prudência. Até hoje, moradores de pequenas cidades relatam sentir seu toque invisível, ouvir passos lentos e pesados ou sentir frio intenso nos quartos durante madrugadas silenciosas. A pisadeira permanece uma presença simbólica e real na memória coletiva, um aviso constante de que a noite não pertence apenas ao homem, mas também às regras que ela impõe e aos espíritos que lembram disso de forma implacável. Em uma pequena cidade do interior de Minas, um jovem chamado Marcos tinha o hábito de ficar acordado até muito tarde, estudando e jogando no computador. Certa madrugada, após mais uma noite sem dormir, ele sentiu algo estranho ao se deitar. O quarto estava escuro, mas não totalmente silencioso. Parecia haver um peso no ar. De repente, sentiu uma pressão intensa sobre o peito. Seu corpo parecia incapaz de se mover, como se algo invisível o esmagasse. Marcos tentou gritar, mas sua voz falhou. Entre o medo e a paralisia, percebeu o cheiro forte e úmido, como de terra molhada, misturado ao odor de algo metálico. Lentamente sentiu passos pesados se afastando de sua cama. Ele sabia, sem dúvidas, que havia sentido a pisadeira. No dia seguinte, contou aos vizinhos, mas todos apenas balançaram a cabeça com um olhar sério,
lembrando-o de antigas advertências. Histórias semelhantes se repetem em outras casas. Pessoas acordam sentindo pressão no peito, ouvindo passos lentos sobre o telhado ou chão e às vezes encontram objetos levemente deslocados. Ninguém vê claramente a pisadeira, mas sua presença é inconfundível, marcada pelo medo profundo e pela sensação de alerta absoluto. Ela não ataca fisicamente para machucar. Sua função é advertência. Cada visita é uma lição silenciosa. Respeite os limites, durma cedo, cuide de si mesmo e não desafie a noite. Aqueles que ignoram essas regras sentem a pisadeira de forma intensa, retornando da experiência assustados, mas mais atentos às advertências. Mesmo nas casas mais modernas, moradores relatam noites em que o frio intenso, a pressão súbita ou os passos pesados lembram que a pisadeira ainda ronda. A lenda atravessa gerações, mantendo-se viva como guardiã do descanso, das regras e do respeito à noite. O peso que sentimos, o medo que nos paralisa e os sinais sutis deixados pela pisadeira não são apenas histórias antigas. São lembranças de que a noite tem regras próprias, invisíveis, mas rigorosas, e que ignorá-las pode ter consequências que o homem moderno ainda não consegue explicar. A pisadeira não é apenas uma lenda para assustar crianças ou jovens. Ela é a lembrança viva de que a noite possui regras próprias e que o corpo e a mente precisam de respeito e cuidado. O peso súbito sobre o peito, os passos lentos e pesados, o frio que atravessa o quarto, tudo isso é sinal de sua presença. Ela não busca ferir, mas ensinar. Cada visita é um alerta silencioso, lembrando que dormir tarde demais, desafiar limites ou ignorar cuidados pode trazer consequências inesperadas. Quem a encontra retorna assustado, mas também mais atento, consciente de que a madrugada não pertence apenas ao homem. Se algum dia você acordar sozinho no meio da noite, sentir o peso invisível de alguém sobre seu corpo, ou ouvir passos arrastados pelo chão, preste atenção. Talvez seja apenas a casa se movendo, ou talvez seja a pisadeira, silenciosa, ardilosa e eterna, lembrando que até o descanso tem regras e que desrespeitá-las pode custar caro.